Sejam todos bem-vindos a esse podcast que é o iCast, i360Cast. É o nosso terceiro episódio e hoje eu tenho a felicidade de receber 3 profissionais incríveis, né? O Matheus você já conhece, então já é fichinha aqui. De novo? Tá batido já aqui, mas reitero, né? Um grande profissional. Mas eu tenho hoje a participação também da Camila e do Agnello Weber. E hoje eu vou pedir que eles se apresentem e o nosso tema é um olhar humano integrado para crianças e adolescentes no esporte, tá? E antes de passar essa palavra para eles, eu gostaria aqui de reforçar essa ideia do nosso podcast, que é de trazer informações a modo de conscientizar as famílias que estão na nossa rede, na rede Tio Esportes, e claro, quem for aí admirador do nosso trabalho e que também qualquer conteúdo que a gente conseguir colocar na vida de vocês que vai incentivar, estimular a participação das crianças, para a gente também já é de grande valia. Então, sejam bem-vindos, tá? Agradeço demais vocês terem aceitado esse convite. Esse é um programa especial, todos são especiais, mas para mim, assim, o fato de conseguir trazer pessoas de diferentes áreas, isso me deixa mais feliz ainda, porque é algo que eu gosto de conversar. Para mim é importante essa multidisciplinaridade e vocês são exemplos de profissionais que, se eu pudesse, teria todos vocês comigo. Então, fiquem à vontade. Obrigada. Boa tarde, sou Camila, sou nutricionista, tenho especialização em materno-infantil, trabalho fora da nutrição com crianças há mais de 10 anos e adolescentes, e com crianças já tem 6 anos e adolescentes também. Faço atendimentos diversos, né? Adultos, crianças, mas eu gosto de crianças e adolescentes, é a área que eu mais gosto. Hoje trabalho numa escola, mas como eu estava falando para a Ronelli, aí esse mundo aí vai levando a gente para outros caminhos. Mas hoje, assim, como sempre, minha paixão é crianças e adolescentes, e é um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite e com certeza será um papo muito interessante e muito legal. Boa tarde. Meu nome é Agnello, como a Ronelli falou. Nós já somos amigos há muito tempo e é uma honra, uma enorme satisfação estar aqui. Prazer, doutora Camila, doutor Matheus. Eu sou graduado em Educação Física, né? Cursamos juntos, Ronelli e eu, passamos por muitos perrengues durante a faculdade, andando com um banco de Wells dentro de ônibus, enfim. Hoje... Ele gosta de contar a história do banco de Wells. Marcou a vida, tá consciente, hein, Matheus? Nós criamos, sem estrutura nenhuma, uma empresa que faliu logo porque não tinha estrutura nenhuma. Né? Enfim. Já há muito tempo eu trabalho com o ensino e o treinamento físico. Passei 10 anos dando aula em faculdade, né? Durante esse período eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado, mas hoje eu costumo dizer que uma coisa é você ter esses títulos, a outra coisa é você ter as manhas para você trabalhar, que é isso que de fato legal da internet. é isso que de fato importa hoje para um profissional. Então hoje eu empreendo muito mais, mas um dos primeiros empregos, um dos primeiros trabalhos que eu tive assim que eu formei foi na prefeitura, foi um concurso público e trabalhei por muito tempo com criança. E eu já deixo uma mensagem, que se você não tem esse perfil para você trabalhar com crianças, é melhor você procurar outro caminho. Porque senão você vai se frustrar, você vai frustrar a vida das crianças, você vai frustrar o desenvolvimento delas, e aí você vai colocar a culpa em um sistema, quando na verdade é o seu perfil que não bate com o das crianças. Ele já começou pelo final, né? Começou deixando uma mensagem. Tapa na cara da sociedade. A primeira oportunidade que eu tive, eu pedi a exoneração do concurso e parei de trabalhar, porque o trabalho com as crianças requer muito mais paixão do que o que eu tinha. Então, pelo bem das crianças e pelo meu bem, eu não trabalhei mais com aquele público, mas não é porque hoje eu não trabalho com esse público especificamente que eu não posso passar uma orientação para os colegas, para os pais que estão com essas, que são responsáveis por essas crianças, porque eu sei, eu trago uma visão talvez de um outro lado da moeda. Que a gente fala muito da paixão e a gente tem que entender também aquele lado da aversão por determinado público. Que muitas vezes o pai coloca o filho, coloca a filha para trabalhar, para treinar, para praticar o esporte com aquele profissional
que não tem essa afeição por aquele público, está lá somente pelo dinheiro, está lá somente pela ocupação. Perfeito. Você vai se apresentar? Posso me apresentar de novo? Prazer, Matheus. Vai, Matheus, vai. Bom, galera, eu sou psicólogo, né? Já sou psicólogo há 5 anos, estou indo para o meu 6º ano de mercado, de formação. Sou mestre em saúde pública, né? Dentro da saúde pública, estudei, minha pesquisa foi toda caminhando por análise de políticas, né? Então, me debrucei sobre as políticas de saúde, né? Com vários intuitos, tá? Parece, né? Pô, especialista em psicologia do esporte e mestre em saúde pela Fiocruz. Mas é porque eu acho que algumas inquietações do trabalho sempre convergiram para entender contextos que são maiores, né? Então, eu acho que isso tem até a ver um pouco do que o Agnello já está trazendo também, né? Que quando eu trabalho com o meu público, eu não consigo, né, pensar essa pessoa somente, é um atleta profissional que veio, né, buscar preparação psicológica. Não vai, cara. Eu sei que ali tem, né, nuances de carreira, tem uma história de vida, tem uma história familiar. É um atleta que tem uma filha, um filho, né, e que sua carreira é planejada em cima, né, de decisões que são pensadas nessas pessoas. Eu sei que quando um pai me procura, né, eu sei que também toda a trajetória de um filho de 10 anos vai passando na cabeça desse pai. Então, assim, ter caminhado pela saúde pública também foi com esse intuito, né, de entender o que o nosso contexto, né, o que a nossa sociedade tem de estrutura, não só de políticas, mas de relações, de sistemas mesmo, que acaba fazendo as pessoas pensarem assim. Eu acho muito pertinente quando tu fala, eu tô do outro lado da moeda, mas eu tenho que dizer para meus colegas, porque hoje mesmo, né, um pai me procura e assim, uma criança que é jovem, mas que é um pai que já tá pensando numa vida profissional onde menos de 1% das crianças e adolescentes chegam, né? Então, assim, é importante que quem esteja do outro lado da moeda diga que não é tão simples assim, né? Quero que meu filho de 8, 9, 10, 13, 15 anos chegue lá, né? Mas tem outras esferas. Então, é um pouquinho de quem eu sou, né? E o motivo de eu estar caminhando aqui no iCast debatendo essas questões. Muito bem. Todos apresentados. Sim. E a gente vai pegar ali, exemplificando, né? O Agnello, profissional de educação física, a Camila da nutrição, o Matheus da psicologia. Então, com a Agnello, quero caminhar mais ali em torno da preparação física, que ainda tem muitas questões para a gente desvendar dessa preparação física para as crianças. A Camila, claro, acerca da nutrição e o Matheus acerca da psicologia. Então, nesse sentido, como é que vocês veem a especialidade de vocês, como é que vocês enxergam a especialidade de vocês dentro da iniciação esportiva? E a gente traz a iniciação esportiva, que eu quero fechar mesmo nessa etapa da vida atlética, que é a etapa que a gente trabalha dentro da True Sports. Então, como você enxerga a nutrição, como você enxerga a preparação física nesse caso e a psicologia dentro da iniciação esportiva, e por que é importante nós termos especialistas trabalhando nesse processo? Começa. Vai, 01. A gente pode seguir a mesma ordem aqui, Sim, Camila. perfeito. Tá. Na realidade, a gente já começa dizendo que dentro da nutrição e dentro de nutrição voltado para crianças e adolescentes, existem, assim, bilhões de perguntas, milhões de especialistas, várias dúvidas, e tem muitas coisas, assim como as outras áreas, a nutrição se torna importante porque se você não está bem nutrido, você não vai render. E como é que funcionaria, de repente, a nutrição com crianças e adolescentes? Quando a gente fala em nutrição, todo mundo já pensa logo em esportiva, suplementação. Vamos Não, gente, nutrição vai muito além disso. É hidratação, é comer direitinho, é um pratinho bonitinho, é sono, tudo isso é nutrir. Concorda? A nutrição é importante porque a gente vai ensinar a ver esse lado com um olharzinho mais calmo, porque todo mundo chega lá desesperado no consultório. Ainda mais vem com a mãe, com a criança. E aí a gente estava conversando ali antes e a gente estava falando assim, porque a nutrição tem muito... são os extremos, ou é 8 ou é 80.
Aí chega uma mãe, ai, meu filho começou a jogar bola, doutor, então eu quero aí que ele perca aí uns 10 quilos. Aí você tá olhando pra criança, a criança tá desesperada. O adolescente tá olhando pra você assim, me salva. A minha mãe tá ficando maluca. É verdade, já aconteceu diversas vezes. Aí você tá ouvindo ali a mãe, e depois você olha pra criança, e aí, meu amor, né? Como é que é? Doutor, eu só quero comer. Certo, nós vamos comer. 3 vezes, né? Exatamente. Aí você. Não, e eu já. Aconteceu, e são casos, né? Antes você conversa ali com a criança, ali no hall mesmo. Ih, tá tudo bem. Tá... Quando eu fizer um é sim, quando eu fizer 2 é não. Aquela situação. Então, a nutrição é importante dentro do âmbito esportivo, mas também no âmbito familiar ali, para que eles entendam que a nutrição não é só suplementar, ou a nutrição não é ou come ou deixa de comer. Perfeito. Tem toda uma questão ali dentro da nutrição. O que comer, por que comer? Posso não comer? Mas por que posso não comer? Ou por que não comer? Por que comer? E a gente sabe hoje, com vários estudos, que a criança ela precisa de um aporte muito maior do que os adultos. E isso vamos pensar aqui, olhar como leigos. Se tivesse uma criança que ela não estaria sentada, Sim. não é? Talvez nem estaria de pé mais isso aqui. Porque ela tem muita energia e ela precisa de energia para ter energia. Então ela tem um aporte nutricional muito maior. Só que também não é 80, também não é 8. Então, os pais precisam entender isso. E aí, a gente pensando, num geral, quem compra essa comida para dentro de casa? São os pais. Quem prepara essa comida? São os pais. Então, mesmo sendo dentro do esporte, a gente precisa com que a família entenda como funciona essa nutrição para aplicar aí numa iniciação esportiva, seja ela uma natação, um futebol, um judô, qualquer outra coisa. E a nutrição é importante não só com a comida dentro do prato, assim, lá no prato, na mesa. Ela é importante dentro de uma conversa, ela é importante numa comemoração, tudo tá envolvido. Então, nutrição é importante como psicólogo, como profissional de educação física, para que a gente possa ensinar esses pais primeiro, para que eles possam passar para as crianças e adolescentes, porque ele não vai preparar essa comidinha lá, ele só vai comer o que está pronto. E é interessante que, em muitos casos, quando você vem dentro de um consultório, numa conversa mesmo, os pais têm extremos gigantescos. Eu já, não sei nem se seria um momento, mas já conversando, chegou uma criança assim, eu acho que ela, criança, uma adolescente, né, acima de 12, 13, 14 anos, desesperado. O pai estava fazendo musculação e a criança estava fazendo junto. Doutor, eu quero conversar com você, porque o meu filho agora está fazendo low carb. Aí eu, certo? E você tem algum motivo para ele estar fazendo low carb? Precisa emagrecer? E, sério? E já tem quanto tempo que você faz, né, com o seu filho essa dieta, essa forma alimentar? Tem uns 3 meses. Só que ele tá muito estressado, só vive com sono, não me ouve, tá mal na escola. Eu falei, pai, mas foi algum profissional? Não, eu vi lá e coloquei. Então, na maioria das vezes, você precisa nutrir a cabecinha dos pais primeiro, para eles nutrirem a mesa para passar para essas crianças. Então, a nutrição é extremamente importante. Pensando numa população geral, a nutrição começa lá na barriga da mãe. Então, já tem ali uma preparação. Se aquele feto for bem nutrido, se tiver toda uma alimentação legal, quando ele chegar numa iniciação esportiva, ele vai estar ali com 80% aí já encaminhado. Isso é super interessante, porque quando a gente fala de prática esportiva, logo associa-se ao desporto de rendimento. E a associação, a iniciação esportiva, como nós falamos, como o Matheus citou há pouco, de todos aqueles que começam a prática de esporte, são pouquíssimos os que vão chegar no alto nível. Se fosse fácil assim, o esporte ele não seria tão mágico, né? A gente tem que analisar ali contextos genéticos, contextos sociais, tem uma série de coisas ali envolvidas. Eu
Só pegando um gancho do que a doutora Camila falou, eu lembro que logo no segundo período de faculdade, uma professora excelente que nós tivemos, chamada Priscila Trepp, ela fez uma pergunta, não vou utilizar aqui uma terminologia técnica, mas eu vou explicar. Ela perguntou o seguinte: crianças têm mais anabolismo, fazem mais anabolismo ou catabolismo? E grande parte da turma respondeu catabolismo. O que é catabolismo? É gastar. Gasta mais do que constrói. Anabolismo é construir, é produzir. E ela falou, não, é o inverso aí. As pessoas, aí, nós, né? Os colegas. Mas a criança, ela não se mexe muito, ela não é muito, utilizamos o termo danada e tal, agitada, né? Agitada, vai Ativa. inquieta, para não usar danada. Ativa. Né? Ativa. A criança Então é ela não ativa. gasta mais. Professora, não, a criança está em fase de desenvolvimento. Por mais que ela gaste mais, o corpo dela produz um pouco mais para que ela consiga se desenvolver, para que ela consiga crescer. Então a gente já tem esse cuidado, não, esse conhecimento, porque a gente está trabalhando com pessoas em fase de desenvolvimento. A gente não pode atrapalhar o desenvolvimento dessa pessoa. E não é que o esporte, que o exercício físico vai retardar o desenvolvimento. Não o desenvolvimento talvez é físico, mas o esporte em si, ele pode atrapalhar o desenvolvimento coordenativo. Como assim? Poxa, se a pessoa está praticando, ela vai ficar mais coordenada. Só que aí eu trago o outro lado da moeda. Um profissional inadequado, ou uma pressão dos pais inadequada, pode fazer com que essa criança crie uma aversão. E a gente substitui, então, a iniciação esportiva precoce por uma especialização precoce indevida para determinada modalidade. Por que eu falo determinada modalidade? Porque na ginástica não tem para onde correr. Tem que especializar precocemente para chegar ao alto nível com 13, 14, 15 anos. Nas outras, nem tanto. Cara, achar outro Messi, outro Neymar, não vai acontecer assim. Então, pai, mãe, vai devagar. O seu filho não é isso tudo aí, tá? Calma. Eu não quero frustrar você, mas antes o seu filho se tornar um atleta mediano e um cidadão de classe alta do ponto de vista ético, moral, do que ele parar ali e ficar frustrado e depois tornar-se um adulto sedentário, um adulto com problemas de saúde. Mas o esporte nessa época, nessa fase da vida, primeiro, ele tem que estimular o repertório motor. Quando a gente está falando da iniciação esportiva, se a gente pegar ali Valdir Barbante, ele fala que a criança tem que iniciar a prática esportiva por volta de 8 anos. Só que assim, é uma recomendação, mas não é uma obrigação. Porque hoje, principalmente hoje, a criança começa com 3 anos, 2 anos a nadar, 4 anos já está na luta. Muitas crianças já podem participar. Então, assim, beleza. Isso é iniciação. E aí ela tem que sentir o prazer pelo esporte. Ela vai desenvolver disciplina, desenvolver outras coisas, mas principalmente o prazer pela prática esportiva é muito importante nessa fase. E aí vem, mais uma vez, a importância de você ter um profissional qualificado para atender esse público especificamente e também o suporte familiar, ele é fundamental. Porque o professor, ele não pode substituir o pai. Sim. Não pode substituir a mãe, ele vai ser um auxiliar dentro desse processo. Não é para o pai deixar lá e falar, toma que o filho é teu. Não é para acontecer isso. Então, a iniciação, a prática esportiva, a prática de exercícios vai ser fundamental. Vou desenvolver repertório motor. Começa a desenvolver uma criança mais saudável. Esporte não faz ninguém crescer, então não é porque pratica natação que vai ser mais alto e pratica musculação que vai ser mais baixo. Não é isso. Tá? São componentes genéticos associados a componentes ambientais que vão fazer essa criança se desenvolver. Pensando nisso, a gente tem então melhoria da saúde, melhoria da coordenação e aí algumas responsabilidades que a criança vai começando a adquirir mediante a prática esportiva. O respeito com o seu colega, o cumprimento
dos horários, né? O respeito às hierarquias, por exemplo, na luta, né? E assim por diante. Então, acaba que o nosso papel é fundamental na construção não só do atleta, mas na formação de um cidadão. E na minha concepção, isso vale mais do que a formação de qualquer atleta de alto nível. Sim. Perfeito. Gente, vocês foram falando aí. Fica até difícil falar depois de vocês, tá? Porque vocês foram pegando tantos pontos. Mas eu vou tentar argumentar aqui. Eu acho que pegando algumas experiências que talvez tenham relação com a nutrição, que tenham relação com a preparação física e que tenham relação com treinadores também, tá? E aí eu vou tentar ser sucinto nesses 3 pontos. Eu me recordo de uma experiência com a nutrição onde ninguém conseguia entender o porquê aquele jovem vivia desmotivado para treinar. Chama psicólogo, né? Vamos lá ver qual é. Resumo da história, né? Quando a gente vai fazendo toda essa anamnese, como é que tá a vida, o que é que tá acontecendo, e aí, como é que tá a escola, etc. E aí vem a seguinte cena, né? Eu sou o atleta, o aluno de uma escola que leva para a escola um potinho, né? Uma marmitex. E dentro desse marmitex tem um ovo, uma batata doce, um brócolis e alguma outra coisa que eu não vou lembrar o nome, mas que tinha um cheiro muito forte. Só coisa Né? deliciosa. Né? Enquanto assim, na escola, o que você vai ter? Você vai ter um Nossa. monte. Você vai ter Coca-Cola, salgado, militos, né? Chocolate. E você abre aquilo na escola. Né? E você começa a ganhar apelidos na escola, porque você é um menino que cheira ovo, você é um menino que cheira brócolis, você é um menino que fede, porque você leva um monte de comida fedorenta. Né? O centro da desmotivação estava ali, porque o que para alguns era você é atleta, você é isso, você é aquilo, Que para um disciplinado, para ele era distanciamento de toda a vida escolar, pô, porque ele era o único que comia daquele jeito na escola, né? E isso é comum no esporte, né? Quando você vai chegando na adolescência, você vai ter um aluno na escola que consegue fazer algo que outros 300 não fazem. Exatamente. Né? Só que isso tem repercussões sociais que às vezes vão aparecendo de forma invisível, né? Então, assim, o que era desmotivação, né? O que parecia ser queda de desempenho, na verdade era uma atitude intencional de diminuir desempenho para dizer, eu não quero mais isso. Sim. Eu não quero mais isso. Ou melhor, né? Não tem como isso ser mais legal para minha escola? Não tem como melhorar. Não tem algumas coisas com cheiro mais legal, algumas Exato. coisas que as pessoas vão olhar e falar, caramba, Que né? é isso, né? Que é isso, né? Curiosidade. Olha, o ambiente, né? porque você tem uma questão ali que é ambiental, que é social, que afeta muito o psicológico desse jovem, né? Ainda Então, mais dependendo da faixa etária em que se encontra, né? Tem muito isso. 16 anos de idade, então você É tá muito querendo- latente ali, né? tá querendo namorar, tá querendo conhecer meninas, e as meninas estão chamando Chamando você o cara de brócolis. Pensou? É, Cheiro não de dá, batata cara. doce. É. Não dá. Então, a experiência esportiva se torna tão aversiva que você vai lutando para que essa experiência se afaste da tua vida, porque o que importa é a vida escolar naquele momento, né? Então, assim, eu penso que é um dilema, né, quando a gente está nessa relação multiprofissional, né? E aí a gente tem que falar com família, treinador, etc. Você falando da preparação física, eu me recordo de uma experiência de uma simulação de lesão, né? Porque não aguentava mais treinar tanto. Oh, meu Deus. Então, o que era mais fácil? Eu fingi que eu tenho dor, fingi que eu não tô aguentando do que eu treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e nesses intervalos eu ter nutri, psico, preparador físico, e você ter cargas de treino que nenhum dos atletas profissionais que eu trabalho tem. Nenhum. As crianças treinam mais do que os atletas profissionais que eu trabalho. Os caras têm ali um treino no turno da manhã, né? Aí ficam off à tarde, geralmente eles têm ali alguns trabalhos de recuperação, com físio, etc, né? E a criança tem educação física escolar, aí à tarde ele tem o personal, final da tarde ele tem a primeira escolinha, e depois ele tem uma outra escolinha ainda, que é uma escolinha mais competitiva, né? Então eu vejo às vezes algumas coisas desse tipo ocorrendo, né? Melhor eu fingir que tá doendo, que não tá acontecendo, porque aí, quem sabe meu pai diminui as coisas, né? Essa intensidade.
E de treinador, eu acho que o caso mais emblemático que eu tenho foi de um pedido de... eu preciso dizer pra minha família e pra minha treinadora que eu não quero esporte, eu quero entrar na faculdade. Como é que eu digo isso depois de ter gastado tanto com nutricionista, tanto com preparação, com material, com equipamento, etc, né? Então, em resumo, né, o porquê, né, um olhar a partir da minha especialidade. É porque nem sempre o esporte vai ser aquilo que a gente está vendo somente, né? O índice que você atingiu na natação, no atletismo, o gol que você fez, né, diante de uma torcida. Tem coisas que acontecem ali que só quem vai saber vai ser a pessoa e às vezes a família. Vivi Né? isso muitos anos. De todo mundo achar que estava tudo muito bem. Dentro de casa, a gente sabe que eu sou casada com um ex-atleta profissional. Então, nem tudo que a gente vê na TV, ou na realidade, o que está na TV e o que aparece nos jornais é 10% até menos. Sim. Bom, nessa segunda rodada de pergunta, existem algumas experiências que a gente vive dentro do esporte, especialmente da iniciação esportiva, que é o nosso cenário aqui, e que a gente pensa, não acredito. Não acredito que estão fazendo isso. Não acredito que aconteceu isso. Então, dentro das experiências de vocês, dentro das especialidades de vocês, qual foi a coisa mais não acredito É isso que eu ia perguntar. que vocês já viveram? É a mais assim. É o boom de você falar, não, é mentira, que pegadinha. Exatamente, Nossa, exatamente. Fala assim, gente, para com isso, nem cola, isso é uma Não é pegadinha. verdade. Eu já presenciei adolescentes que até o pai tinha um pensamento, porque a gente, e é geral, todo pai e mãe faz isso, a gente também precisa ir de um psicólogo para nos orientar quanto a isso. A gente quer que os filhos sejam o que a gente não foi ou melhor do que o que a gente foi. É sempre assim. E o pai, infelizmente, não deu certo aí no esporte. Não vou entrar muito em detalhes, né? E queria que o filho fosse muito melhor que ele. Procurou aí um outro profissional da minha área, que infelizmente existe bons e profissionais ruins também, que diz que essa criança só podia suplementar. A criança não comia, ela só suplementava. Eu fiquei horrorizada com aquilo, porque a criança tinha uma carga, assim, que eu não posso falar, né, então, com tanta propriedade, mas era muito visível ali que era muita coisa. Era escola, era reforço, era treino, aí depois era um personal do treino, depois um outro treino, o treino do treino, em alguns dias da semana, ainda tinha a musculação, e depois, tipo assim, segunda musculação, terça natação, quarta uma luta, quinta descansava porque tinha um reforço escolar, sexta ia pra uma pelada pra relaxar. Não, eu achei engraçado. Ele joga futebol e a pelada pra relaxar. E essa criança olhava com ar de desespero e dizia pra mim, eu quero comer. Eu falei, gente, eu quero entender. Não, falaram que tem que só suplementar e tomar uns negócios. Eu falei assim, gente, mas essa criança tem fome? Tem. E por que vocês só dão líquido? Porque falaram que era só isso. Eu falei, não, gente, essa criança precisa comer. E ele começou a cair o rendimento, assim, drasticamente. Então, isso pra mim foi uma coisa, assim, muito bom. Como que você só suplementa? Suplemento é agregar aquilo que você já tem. Sim. Agora, assim, esse foi muito bom, mas tem muitas coisas, assim, de uma adolescente de 16, 15 anos, tirar tudo quanto é comida e não pode comer isso, não pode comer aquilo, tira isso, não, isso não pode, a criança ali pega escondido, não, são coisas e não, e é demais. Agora, assim, uma coisa que eu achei que foi o fim pra mim, eu nunca vou esquecer aquilo, e nem foi direto da esportiva, mas aquilo me marcou demais. E o André fala, amor, até hoje você fala disso. Eu falo, amor, até hoje eu falo disso porque eu não consigo entender. Eu e meu marido eu estava grávida na época, fomos almoçar num restaurante e eu vi um carrinho de bebê. Aí, grávida, né? Aí, um bebê. Mas era um bebê muito pequeno, porque o carro era pequeno. E tinha uma mamadeira do lado.
com líquido preto. Juro por Deus. Não era café, né? Juro por Deus. Eu não almocei, eu fiquei olhando pra ver quando que alguém ia pegar aquela mamadeira. Gente, sem mentira, era Coca-Cola. Uau. Aí eu, com a maior falta de educação do mundo, porque nessa hora eu tive que ser mais educada, pedir perdão pra Deus, pra todo mundo na época. Continua pedindo. Levantei e fingi que fui ao banheiro pra olhar que tamanho tinha aquela criança. Porque eu falei, não, mentira, estão colocando as coisas ali, um carrinho é um depósito. É o que eu pensei. Estão levando escondido, é rodízio. Não, vamos colocar aqui, né? Procura umas costelas aí embaixo que Né, deve tem. ter. Eu juro pra você, tinha... Acho que aquela criança não tinha 10 meses e eles estavam dando Nossa. Coca-Cola pra aquela criança. E aí a gente tem aqueles extremos, né? Ou você inicia, você tem a iniciação esportiva ou só querem suplementar, ou querem tirar o suplemento. Eu não sei aonde que imaginaram tirar que criança e adolescente não pode suplementar, que nada mais é do que um suplemento. Tudo com as suas doses, com um profissional, por isso, né, o profissional já está dizendo ali, especialista daquela área, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Mas eu via o desespero desse garoto. Pelo amor de Deus, eu quero comer, doutora. Me dê alguma coisa para mastigar. Eu não aguento mais engolir. Mas são vários, né? Várias coisas. Mas esse realmente me chocou, porque o adolescente pediu socorro. E depois disso, os pais queriam muito que aquela criança suplementasse, aquele adolescente suplementasse. Eu falei, não, a gente vai suplementar, é isso que vocês querem, mas ele vai comer também. Sim. E teve um rendimento excelente, era atleta de futebol e ganhou campeonatos aí, deu tudo certo. E hoje os pais entendem que não é nem 8 nem 80, tem tudo ali. Mas o olhar de desespero dele me deu dó. Muito bem. Antes de entrar na faculdade, eu praticava jiu-jitsu e eu presenciei, mas ouvindo, algo bem interessante. No jiu-jitsu, há 20 anos, eu vou entregar aqui a minha velhice, né, mas há 20 anos, as informações elas não eram difundidas, obviamente, como hoje. Também não vou ser saudosista, vou ser o mínimo possível, que eu sou muito assim. É bom, Né? Ele é nostálgico. Mas o que acontecia? O corte de peso, ele era feito muito em cima da hora, porque os atletas eles pesavam num dia para competir no outro. Então, às vezes, a pessoa perdia 4, 5, 6 quilos em um dia, pesava e aí no outro dia estavam com um peso normal novamente. Mas, enfim, o professor, à época, estava fazendo o corte de peso dele, era professor e atleta, fazendo o corte de peso dele, e na ocasião ele só almoçava. Ele conseguia, ele tinha físico, tinha preparação mental para isso. Só almoçava, treinava, dormia, acordava, ia trabalhar onde ele trabalhava, almoçava no trabalho dele, voltava à noite, dava as aulas de jiu-jitsu, não comia mais nada. E ele batia o peso para competir. Quando era a próxima competição. Um pai matricula o filho, e eu tinha certeza que aquele menino nunca pediu para praticar jiu-jitsu. Mas o pai queria que o menino emagrecesse e era nítido. A pressão que aquela criança sofria era nítida pela feição dele. E o pai ficava num banquinho ao lado do tatame gritando com aquela criança o tempo todo. Todo treino para aquela criança parecia uma competição. Com o pai gritando. E aí o professor, na maior boa vontade do mundo, não foi de ruindade, isso foi falta de conhecimento, né? Falou assim, olha, seu fulano, o menino aqui, se ele for competir com o peso que ele tá, ele vai enfrentar adversários muito grandes. Menino de uns 10 anos, 11 anos. Então é interessante que ele comece a emagrecer. É bom cortar um pouquinho a comida dele, ele só almoçar. Ora, o que eu faço, ele tem que fazer, porque aí ele vai conseguir bater o peso. E o pai do menino começa, então, a chamar a atenção. Tá vendo? Eu te falei que tu tá gordo. Né? Essas coisas todas que a gente já sabe. Então, assim, esse com certeza foi um absurdo, o maior absurdo que eu já ouvi. E quando, à época, parecia bem normal, mas quando você começa a estudar de fato desenvolvimento, você vê o quão isso é ruim para a criança, para o adolescente, porque isso pode trazer traumas
para a idade adulta, os quais ele vai criar, de certa forma, uma aversão à escassez de comida. E aí, quando ele precisar segurar um pouco mais ali a sua ingestão calórica por uma questão de saúde, ou até mesmo de estética, enfim, ele não consegue. E isso acaba tornando, isso acaba deixando aquela pessoa bem compulsiva, né? E um outro caso, que se a gente fosse olhar hoje e não tivesse dado certo, a gente falou mais cedo da ginástica, quantas atletas de ginástica a gente não olha assim, poxa, chegaram a um alto nível, que bonito que elas fazem, mas imagina quantas outras não deram certo e estaríamos... as pessoas podem estar fazendo essa mesma discussão em outro lugar. Poxa, tá aí, forçaram tanta menina, hoje ela não quer nem saber de nada. Não quer mais saber de esporte, não quer mais saber de nada relacionado ao exercício. Por quê? Porque os pais colocaram pressão demais. Então tudo a gente tem que dosar. Tem pessoas que vão dar super certo. Você pega o exemplo do Mika Galvão, né, um atleta das lutas, ele largou a escola muito cedo. Só que ali foi um risco que o pai decidiu correr. 1 em 1 milhão, né? 1 em 1 milhão para dar certo, é isso que eu estou dizendo. Para aparecer outro Mika Galvão, vai demorar muito. Para aparecer outro fenômeno como ele. E ali, a gente tem que ter em mente também que não foi uma família qualquer que fez com que ele parasse. É uma família que já tem uma certa estrutura. Então, é como se ele... eu vou saltar um pouquinho, mas se der errado, eu tenho como puxar de volta, né? Então, assim, às vezes a gente olha outras pessoas menos instruídas, talvez elas pensem assim, pô, se ele largou, se ele tirou o filho da escola e deu certo, eu vou fazer isso com o meu também. Mas espera lá. E pior, né? A gente às vezes vê isso em pessoas que a gente considera pessoas esclarecidas. Não, essa pessoa é instruída, essa pessoa tem conhecimento. E você vê esse tipo de absurdo também. Sim. É verdade. E assim, em relação ao Mickey, por favor, Melk, nem conheço você pessoalmente, não estou criticando, estou dizendo que foi um risco, e você sabe muito bem disso, e você acertou. Então, parabenizo demais por isso. Mas a gente não pode usar a exceção como regra. A exceção não é o exemplo, né? É muito importante que se busque fazer esse paralelo entre a educação formal e a prática esportiva. Porque se não der certo no esporte, né? Eu queria ser um atleta. Eu também queria. Né? Não me garantia no esporte, tive que fazer doutorado. Não sei se eu posso só... Fica à vontade. Tá falando ali que o professor, né? O treinador falou assim, o que eu faço, você também pode fazer. Uma coisa que a gente tem que entender, que muitas das vezes a gente pega, é que às vezes a alimentação que a nutricionista faz para é para aquele indivíduo, é individualizado. Nesse caso ainda tinha uma diferença grande. Um adolescente e um adulto. Um adulto ali com quantos anos eu não sei quantos anos tinha. A criança, o adolescente tinha quantos anos? 10. Meu Deus do céu, tantas questões hormonais ali envolvendo daquele adolescente, psicológica e social. E como é que eu faço uma refeição para uma adulta, mesmo para uma criança? E não existe isso. Não. É uma coisa que a gente precisa entender na nutrição. É um indivíduo, ele é individualizado aquela dieta. E tem aquela dieta que você acha muito na internet. A dieta do ovo, a dieta do chá, a dieta do arroz. Seca em 30 dias. Seca em 30 dias, né? Alguns profissionais da nutrição ainda fazem isso, mas é individualizado. Ronélia, vamos fazer ali um projeto ali 10 dias. Mas a Ronélia vai fazer exames, a Ronélia vai fazer uma bioimpedância, a Ronélia vai fazer dobras. Tem toda uma questão. Aí... Em algum momento. Então, pois é. Aí eu consigo. Aí agora fala assim, Ronélia, sabe aquela dieta que eu fiz lá? Aquela reeducação alimentar?
Passa lá pro Matheus, passa lá pra tua esposa. Não é, gente, a gente precisa entender. Indivíduos, peso diferente, idade diferente, necessidades diferentes, então não tem como. O que é pra um é pra um, o que é pra outro é pra outro, não tem como. Ainda bem, né, que eu espero que essa criança tenha tido aí um desfecho muito bom no final Uma do vida feliz. percurso. Porque ficar sem comer é muito ruim. Só o almoço, meu Deus do céu, eu não aguento só o almoço. Eu tenho que fazer 6, 7 refeições aí ao dia, senão não vai. Imagina uma criança que precisa, né, como eu te falei, ela gasta muito mais, ela precisa de um aporte nutricional muito maior. Se a gente for falar em questão de, vamos falar aí, vamos pegar um exemplo, a proteína. Vamos dizer que um adulto precisa aí de 0,8, 1,1 aí, dependendo do esporte que pratica, dependendo da necessidade. Uma criança de 10, ali aos seus 15 anos, às vezes precisa de 1,1 a 1,3. E o adulto começa com 0,8. Então, são coisas que a gente não pode misturar. Cada indivíduo com o seu aporte, com a sua necessidade, com a sua alimentação. Agora, se a gente fala de uma coisa generalizada, o prato tem que ser colorido, bonito, dividido de uma forma ali bem legal. E muita água, gente, por favor, muita água. Colorido não é com M&M, né? Não é o M&M's ali, é coloridinho de comida mesmo. Uma saladinha, uma beterrabazinha, um tomatezinho, aquilo que você mais gosta. Mas dá uma colorida ali naquele prato. A vida sem cor não é legal. Precisa de cor. E só fazendo um pequeno parênteses aqui, a gente acho que eu já me estendi, mas é rapidinho. Eu também. Não, é porque assim, você O falou próximo que podcast vai ter que ser separado. a dieta de um não serve para outro, e às vezes a dieta de um, assim como o treinamento daquela pessoa, não serve mais para ela. Daqui Depois a um de eu tempo, terminar. Exato, né? por isso que a Então, gente tem consultas, volta daqui 30 dias. Ó, às vezes a gente faz. A gente já se estendeu mesmo, mas a gente já se estendeu. Você chega lá, Ronélia, no meu. Vou ter que usar a Ronélia? Né? No meu computador. bem. Camila, eu preciso. Isso é eu um tenho um chamado. objetivo. Esse é o objetivo dela. Às vezes aquilo que eu tenho como pensamento e meu conhecimento se encaixa na rotina dela. Com 30 dias, ok. Com 35, às vezes já não se encaixa. Volta, vamos readequar, vamos reorganizar tudo de novo. Então, nem sempre o que serve para mim hoje, daqui 30 dias também vai servir. É melhor a gente deixar eles falarem. Pode falar. Terminou aqui, né? eu lembrei por alto, eu falei, eu vou me segurar mais, eu lembrei por alto que hoje é a feira cultural da escola do meu filho. Eu ainda vou lá, né? Senão eu fico aqui até 6 horas aqui. Tá bom. Vocês foram falando, eu lembrei de 2 situações assim que me assustaram. Uma que eu escutei falar, né? Sim. Eu dou supervisão para psicólogos, então uma que eu escutei falar e outra a gente viveu junto praticamente, que eu vou lembrar aqui. Uma que eu Cansada de ver essas coisas. uma que eu escutei falar, gente, foi de tipo um treinador para demonstrar a raiva, né, a insatisfação que ele tava com a equipe, pegou um bolo de cascalho, enfiou na boca e para mostrar que tava com raiva. Isso pra mim foi Meu Deus, mas isso não, esse aqui não é uma piada, né? Não foi uma pegadinha, Não foi uma piadinha, piada. foi real, né? Aí eu, nossa, gente. Desculpa, gente, mas não tem como. Eu tô tentando criar uma piada, alguma coisa, uma narrativa né? É um assim, cenário, pra fazer uma como foi analogia. isso? Praticamente estava insatisfeito É uma com o analogia, rendimento, né? com o rendimento dos jovens, né? E aí no primeiro treino, após uma partida, chega, pega o cascalho na beira de campo, mete na boca e isso é pra eu mostrar que eu tô com raiva, né? Mas parece que tá com fome, né? Raiva, né? Eu ia falar, eu acho que ele não almoçou, ele tava muito fome. preocupado, ele falou, não vou comer não, mas ai, tô com fome, já deu um tempinho que eu vou comer. Isso se resolve com feijão e arroz, às vezes. Bastante. Ai, E o feijão e arroz. outro caso foi... Nossa, eu acho que essa daqui é pras famílias, né? As famílias, elas precisam, às vezes... eu não vou dizer nem que é uma questão de informação, é uma questão de se tocar mesmo, tá? Parece duro um psicólogo falando isso, mas gente, não tem, porque uma questão você ter informação, por exemplo, de que crianças que passam por tal coisa, elas vão ter maiores chances de desenvolver um transtorno psicológico na vida adulta. Sim. Outra você ser pai e mãe e pegar garrafa, pegar pedaço de pau e você ficar batendo na grade. Quebra ele! E ficar, não sei o que, vai pra cima, quebra, não sei o que, chuta, faz falta. Gente, né, nós somos adultos,
E nós somos as principais referências para crianças e adolescentes. Sim. Né? Eu não me esqueço da cara das crianças em campo, né? Tanto dos que eram filhos de quem fazia isso, quanto, né, dos que eram adversários de seus filhos, né? Olhando com aquela cara assim de tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Gente, isso é pedir para crianças e adolescentes em poucos anos não quererem mais ver uma bola na sua vida. Né? Que é bizarro, é assustador. Né? Então, assim, esses dias eu disse, psicólogo não é torcedor, pai, mãe, você não é torcedor, você é pai e mãe. Né? Então, assim, por mais que você queira torcer, eu torço pros meus atletas. Eu torço pros meus atletas. Mas eu não vou estar numa arquibancada xingando o adversário que venceu ele. Né? Falando pro um atleta que eu trabalho quebrar ele, ir pra cima, brigar, etc. Então, assim, a gente tem que saber dividir, separar essas coisas. Então, assim, as coisas absurdas sempre são, na minha opinião, né? O não acredito, elas partem muito do comportamento familiar. Sim. E que deveria ser, assim, o núcleo dos melhores comportamentos, na minha opinião. Há uma romantização muito grande em relação a isso, né? Do treinador que grita, que briga. A gente tem o exemplo do Bernardinho, e aí as pessoas se inspiram muito nele pelos resultados que ele conquistou. Só que esquecem que ali ele já está trabalhando, ele não está formando ninguém. Ele já pegou pessoas formadas no quesito esporte, e o nível de cobrança que ele sofre é o nível de, talvez não seja tanto assim, mas é compatível ao que ele cobra dos seus atletas. E ele tem esse respaldo para cobrar porque ele conquistou tudo, tá bom? E só mais uma observaçãozinha. Não, é porque senão as pessoas vão falar, pô, mas a criança não tem, o cara não tinha que emagrecer? Sim, o rapaz tinha. Mas a questão é que ele ainda não tinha nem atingido o pico de estirão de crescimento para fazer algo tão restrito assim. Então, com um pouco mais de paciência, talvez talvez ele emagrecesse até mais fácil, mas como a doutora falou, radicalizar em um protocolo dietético, um protocolo de treinamento, muitas vezes não é a solução. Lá em princípios científicos do treinamento, a gente estuda o princípio da continuidade. Então, precisa ter consistência daquilo que está fazendo. Aquilo precisa virar um hábito. Não é da noite para o dia que você vai conseguir transformar a vida, o físico, enfim, o emocional daquela pessoa. Pais tenham paciência, que a Agnello tá querendo dizer. Tenham paciência. E é Não muito... sejam como eu assistindo o jogo. É verdade. Tudo isso que vocês trouxeram, né, é reflexo do que a gente vê todos os dias, basicamente, né? A gente vê muito isso. Já passamos por situação onde, por favor, tem uma conversa com meu filho que ele não tá querendo se alimentar, aí entra aquele treinador que daqui a pouco já vai ter que estar falando sobre alimentação também. Eu direciono logo pro nutricionista, hein? Você lembra do Magal? Não lembro do Magal. O Magal foi uma criança que nós atendemos lá naquele projeto de extensão na faculdade, na Colônia Santo Antônio, que a mãe falou, olha, meu filho não quer me obedecer em casa. E era tu lembra já quem é? Sim. O rapaz que jogava muita bola. Sim. Então aconteceu isso no nosso primeiro período de faculdade. Meu filho não quer me obedecer. Cara, sei lá o que eu vou fazer, pô, tinha 20 anos. Se ele não quer obedecer, como é que eu vou saber o que fazer? Mas acontece muito isso. Eu te interpelei, perdão, porque foi uma história em comum. Sim. Então a gente passa por isso também, da mesma forma como a gente passa... por que a gente não vai fazer um trabalho na areia, uma preparação física na areia, né? Faz aí um circuito para fazer um trabalho físico, né? Da mesma forma como a gente escuta aí essa questão de vamos ver como é que eles vão se sair, né? Se emocionalmente eles vão estar preparados emocionalmente. Força mental. Uma força mental. Então a gente passa muito por isso está no nosso dia a dia. E um motivo de reunir vocês, especialistas nas áreas, é justamente para despertar um pouco, né, dessa consciência nas famílias. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Eu gostaria de encerrar, que a gente tem que caminhar para o final, infelizmente. Uma pena, né? Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as famílias que vão assistir esse episódio, né, considerando principalmente que são famílias que têm crianças que praticam esporte. Eu acho que a primeira coisa que
eu digo sejam exemplos. Eu não tenho como pedir pro meu filho comer arroz, feijão, salada e eu tá comendo ali um hambúrguer do lado dele, é impossível. É tipo, falo o que eu digo, não faço o que eu faço. Não dá muito certo isso. A gente precisa entender que eles são crianças, de uma certa forma ainda não está... existe muita coisinha ali, o Matheus vai poder falar melhor que eu, essa é uma maturação muito, muito difícil para eles, né? Ainda mais, como é que eu digo? A minha filha é exemplo disso em casa. Eu preciso comer, quando eu quero comer uma coisinha que eu não vou dar para ela, eu não deixo ela ver, porque como é que eu digo para ela, você não pode? Então, sejam exemplos. Quem coloca comida em casa são vocês, pais. Quem cozinha são vocês. O adolescente, a criança não vai cozinhar, não vai ao mercado. Sejam exemplos, né? Vai ser melhor para vocês e para eles. Vai ficar todo mundo muito bem, com saúde. Então, e eu sei que cada pai, todo pai quer o melhor para o seu filho. Então, você sendo exemplo já é um ponto muito importante. Ai, eu não consigo. Faz uma forcinha. Se você que é adulto não consegue, quer exigir da criança que consiga logo assim, faz uma força. Põe, ai, Camila, mas, ai, doutora, não come a batata. Faz de uma outra forma, oferece de um outro jeito. Pensa em possibilidades. Tudo eu acho que a palavra mesmo, pra gente, que especialista em nutrição, vendo que a gente trabalha com crianças autistas, que aí tem uma questão da seletividade alimentar, eu sempre digo para os pais, sejam exemplos. Eles vão fazer aquilo que vocês estão fazendo. Eu vejo a minha mãe comendo banana todo dia, mas eu não gosto de banana. Um certo dia eu vou ter a curiosidade. Minha mãe come banana. Em algum momento isso deve ser gostoso. Não é possível. Minha mãe todo dia come banana. Eu vou experimentar. Ai, não gostei. Filho, mas a gente pode fazer um bolo de banana, um doce de banana, uma vitaminada de banana. Exemplo, a comida só é colocada dentro da sua casa, lá na sua mesa, por você, pais responsáveis. Então, sejam responsáveis também nesse momento de oferecer. Que tudo vai dar certo. E exemplos disso a gente tem vários, né? Quando a gente quando a gente oferece, realmente vai dar certo. E pratinho colorido, tá? Não é de M&M's, mas um pratinho colorido aí, bastante água, hidratar essas crianças aqui em Manaus é muito quente, a gente precisa realmente se hidratar. E procurem um profissional. Tem dúvida? Procure um profissional. Ele vai te orientar melhor, ele vai ali te dar um caminho. Não quer dizer que a cada 30 dias você vai estar no consultório, mas ele vai te orientar e você vai saber como seguir aí. Mas, exemplo, tatua. Exemplo. Vai dar certo. E procure um nutricional, né? Tá tudo aí já encaminhado. Eu confesso que eu tava com a ideia na cabeça e perdi. Eu acho que eu falei de você. Eu tava aqui. Prestou muita atenção no que eu falei. Olha aqui, ó. Prestou muita atenção no que Eu tomei 3 cafés, né? Um desse aqui e 2 desse menor. Mas enfim. Pais, sejam incentivadores, mas não cobrem em excesso os seus filhos. Quando eu falo não cobrem em excesso, não sejam o tipo de pai que o Matheus citou. Que é aquele pai que pega o cabo de vassoura e fica batendo na grade, porque você só vai atrapalhar o seu filho. O seu filho, primeiro, ele vai ficar muito pressionado. Segundo, ele vai ficar envergonhado. Terceiro, ele vai virar chacota na escola. Ele vai sofrer bullying, porque ele vai ser o filho do pai que é doido. Então, não seja esse tipo de pai. Há uma linha muito estreita entre você incentivar, você apoiar e você atrapalhar o seu filho. No último final de semana, eu ministrei um curso em que eu encontrei um ex-professor meu de cursinho, é o 2º curso que ele vai. E esse curso, a gente estava falando sobre, o título do curso foi A Arte da Força. Então foi um curso de preparação física para atletas de combate. O filho dele é atleta de um grande amigo meu, do Fontes. Nós trabalhamos juntos nesse empreendimento. E esse professor, ele é o professor Mário Silva, professor de biologia, é médico. Ele é um incentivador perfeito para o filho dele. O filho dele jogava futebol e era goleiro, mas o filho dele é baixo. E ele viu que o filho dele não ia crescer muito. Então, durante a pandemia, não deu mais para ele praticar ali o futebol de alguma forma, e o jiu-jitsu apareceu na vida dele. Ele começou a treinar o jiu-jitsu
E o jiu-jitsu é por categoria. Jiu-jitsu é por peso. Então ele luta com as pessoas mais ou menos da idade não, né? Obviamente. Do tamanho dele. E ele despontou. E o pai é um incentivador, o pai não atrapalha. Por que o pai estava no curso? Porque o filho ia fazer demonstração e o pai leva. É esse tipo de pai que a gente precisa incentivando os filhos. Não é o pai que critica o filho quando o filho perde, mas é o pai que orienta quando o filho não quer treinar. Poxa, é isso que você quer? Se você que pediu para praticar a modalidade, então você tem que se esforçar. Agora, se não é isso que quer praticar outra modalidade, deixa a pessoa vivenciar as oportunidades, vivenciar as possibilidades, porque muitas vezes ele está inserido em um ambiente que não é para ele, não é aquilo que ele quer, mas ele está tentando fazer aquilo para lhe agradar. O que o Matheus falou, o adolescente estava desmotivado porque ele levava marmita. Talvez em um outro ambiente, aquele seria o normal dele. É normal você chegar na academia e ver as pessoas comendo de marmita. Agora você não vai levar sua marmita para um bar. Lá você vai ser chacota. Então vejam qual é o ambiente que o seu filho está para você para você incentivá-lo da maneira correta. Não adianta você querer que seu filho seja atleta se todo final de semana você faz aquele churrasco na sua casa, você está ingerindo fica bebida difícil. alcoólica, você está fumando e você quer que seu filho só coma as coisas saudáveis. Muito bem. Ah, perfeito. Gente, hoje eu trabalho com atletas profissionais. Hoje eu trabalho com crianças que são muito boas na escola. Trabalho com adolescentes que são atletas e querem muito entrar na universidade, se tornarem atletas universitários e parar por aí. Tem jovens que eles querem viver o esporte para ter a oportunidade de ganhar uma bolsa e estudar em outro país. Trabalho com pessoas que estavam no esporte, escolheram sair no esporte e hoje vivem suas vidas em outras áreas. Trabalho com pessoas que estão caminhando para se tornar atletas, né? E que buscam ser bons filhos, boas filhas, buscam estudar, estão na faculdade, caminham fazendo faculdade Tem muito cliente, e cara. vivendo uma vida esportiva, né? Vou chamar aqui de salutar, é algo difícil dentro do esporte. O esporte nem sempre é saudável, é bom lembrar isso. Mas o que eu queria passar de mensagem é que o seu filho, seja criança, adolescente, sua filha, uma criança ou adolescente, tem condições de ter sucesso na vida, independente do esporte. Pode ser pelo esporte, pode ser através do esporte, pode ser até para o esporte, né? Se alguém quiser se dedicar ao esporte como um propósito de construção de vida, de projetos, etc, tá? Mas esse não é o único caminho. Tá? O que eu percebo no meu trabalho é que praticamente todas as pessoas, todas as pessoas que eu trabalho estão no esporte, mas vivem o esporte de maneira diferente. Eu acho que o grande desafio para uma família é descobrir ao longo da sua história qual vai ser o jeito de viver o esporte dentro de casa e fora de casa, né? Então é a minha principal mensagem no sentido de talvez gerar um conforto, sabe? No meio de tanto desconforto que é essa busca, né, por um resultado que às vezes não chega, que às vezes surge de um outro lugar, né, pro Agnello, pra mim, eu acho que pra gente aqui, né, veio através da universidade, veio através do estudo, mas, né, pessoas que também vivem, né, esse contato com o mundo esportivo de alguma forma. Então, é meu alô aí pra todo mundo. Ótimo. Bom, gente, eu vou finalizar, mas eu quero deixar a mensagem, porque é sempre importante deixar uma mensagem. Eu tenho dito que fazer esse podcast com muito carinho, bem pensado, com a ajuda do Matheus dentro desse processo também, é também uma forma de nós comunicarmos o que nós pensamos e o que queremos para o esporte. Então, a nossa ideia é colocar a iniciação esportiva no lugar que ela merece, que outrora já esteve, associar o esporte com a possibilidade de educação, como possibilidade de saúde, como desenvolvimento humano. E é claro
que no episódio passado nós conversamos com família, falamos da família em jogo, e para a família entrar em jogo, não é só descer do apartamento, porque eu falei sobre isso no episódio passado, mas é procurar também ter muita atenção a quais profissionais você submete sua criança, seu filho e sua filha. Né? Então, fiz questão de trazer profissionais aqui especialistas, e sempre que você for inserir seu filho e sua filha em um ambiente, procure saber que local é esse e quem são esses profissionais que estarão assistindo o bem mais precioso de sua vida. Né? Não é qualquer profissional que vai conseguir atender suas demandas. E é claro, cada profissional tem uma forma de trabalhar. Veja se você se identifica com essa forma de trabalho desse profissional, onde você vai estar inserindo seu filho e sua filha na prática esportiva. Tá? Então, isso é uma responsabilidade da família, essa é uma forma de participar da família e juntos faremos o esporte ou colocaremos o esporte de volta onde ele merece estar. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigada.